Neste exato momento, a Rússia explodiu por dentro, os Bashirs marcharam contra o Kremlin. Uma revolta inacreditável aconteceu bem no coração da Federação Russa. A resistência está ganhando força. Putin está sob uma pressão catastrófica. Ninguém esperava por isso. Urgente, a frente foi rompida, as forças armadas da Ucrânia encurralaram o inimigo numa armadilha. Nunca houve um caos assim antes. A região de Kherson enterrou o exército de Putin. Os russos foram simplesmente apagados, a deserção em massa e um monte de equipamentos inimigos queimados. Neste exato momento, as forças armadas da Ucrânia estão fazendo o inacreditável. Essas imagens estão explodindo na internet. O plano de Putin está desmoronando. A ofensiva russa ficou emperrada. Uma surpresa infernal das forças armadas ucranianas. A armadilha está se fechando. Virada revolucionária. A França está investindo pesadamente em armas ucranianas. Isso acabará com a Rússia. Paris fez o inesperado. Choque. Super Trump dos Estados Unidos. Trump enfrenta Putin. Os Estados Unidos farão isso pela Ucrânia. Isso forçará o Kremlin a capitular. O campo de informações foi ampliado. Uma reversão completa do curso da guerra. E neste exato momento, a Ucrânia e os Estados Unidos estão lançando uma superarma. Um análogo dos Shaids que iniciarão uma guerra. Mais sobre tudo isso mais adiante em nossa edição. Ponto quente. Choque. Baskortostão explodiu. Uma região onde milhares morreram na guerra contra a Ucrânia está se levantando contra o Kremlin. O desafio a Putin foi lançado. As pessoas estão indo para as ruas. A resistência está ganhando força. O que está acontecendo no coração da Rússia? Veja a seguir. Baskortostão se tornou para o Kremlin uma fonte de carne de canhão. A elite russa manda os Bashirs para a linha de frente, sem se preocupar com as perdas. Como resultado, Baskortostão é líder no número de mortos na chamada Operação Militar Especial. O Império Russo em breve deixará de existir. Então nossos povos finalmente conquistarão a tão esperada liberdade. Tudo está sendo decidido agora mesmo. Chegou a hora de agir. Não fiquem em silêncio. Levantem-se. Lutem pela sua independência. Liberdade para os povos oprimidos. Este é um apelo dos militares da Companhia Bashor. As unidades lutam ao lado da Ucrânia na Legião Internacional. E na própria Rússia, a companhia foi reconhecida como uma organização terrorista. O símbolo da companhia é uma bandeira nas cores nacionais do Baskortostão, mas em outra ordem. Como na antiga bandeira dos tempos da luta dos Bashirs pela independência entre 1917 e 1919. No centro, há um crescente que complementa o símbolo. Os Bashirs ajudam a Ucrânia a defender sua independência e sonham que essa mesma independência chegue também à sua terra. A República tem seu próprio petróleo, ouro, cobre, indústria. E tudo isso, Moscou suga tudo para si. E os próprios Bashirs vivem na pobreza. A gente vive na pobreza, eles levam tudo. Tudo isso deveria ser nosso. São eles que não conseguem viver sem a gente. Eles não vão conseguir sem nós. A gente vai conseguir. Mas a luta dos Bashirs acontece não só na linha de frente, mas também na retaguarda. A resistência clandestina no Baskortostão está ativa desde 2022. E quem coordena isso é justamente aquela companhia Bashor. Existem ativistas, pessoas que estão sob nossa liderança. Trabalham pelo bem da pátria, ou seja, do Baskortostão. E, na verdade, às vezes eu fico pensando, é difícil dizer quem está em maior perigo e nós aqui, lutando na Ucrânia, no campo de batalha, na linha de frente, com uma arma na mão ou... Enquanto isso, lá, pessoas civis cumprem certas tarefas, quando literalmente qualquer um ao redor pode ser um inimigo. Devido ao enorme risco, todas as operações da resistência Bashir permanecem em segredo. Mas às vezes aparecem imagens da luta online. Por exemplo, a queima da bandeira do Império Russo em janeiro deste ano. E de tempos em tempos, símbolos aparecem nas ruas de Baskortostan que são difíceis de não notar. Por exemplo, caixas de transformadores pegam fogo acidentalmente. Incêndio criminoso de cabines de transformadores, oficinas e empresas que operam na indústria de defesa. Depois disso, temos informações de que o trabalho ali foi interrompido.
E ficou assim por muito tempo. Também tivemos uma operação de minar uma ponte. A resistência trabalha muito, mas com cautela. Sobre muitas operações só se saberá daqui a anos, e sobre algumas o mundo nunca saberá. Mas todas, mesmo as menores operações, são um caminho para a liberdade do Bashortosta, e eles vão alcançá-la. Notícia urgente da linha de frente. Os russos estão avançando sobre Dnipropetrovsk, mas as forças armadas da Ucrânia os reduzem a pó. A armadilha de fogo está se fechando. O avanço do inimigo ficou travado. O ritmo caiu 10 vezes. O Kremlin está em choque. Os planos de Putin estão desmoronando. Todos os detalhes quentes. Imagens da linha de frente. Assista agora mesmo. A Rússia está voltando aos ataques mecanizados. O uso massivo de veículos blindados foi registrado em várias partes da linha de frente ao mesmo tempo, principalmente na região de Pokrovsk. As forças armadas da Ucrânia decapitaram um batalhão inteiro do inimigo ao atingir o posto de comando, enquanto os russos continuam tentando, sem sucesso, romper em direção a seus aliados em Dobropelia, sofrendo perdas enormes. Tudo o que está acontecendo na linha de frente hoje, você confere agora. Analistas militares de ambos os lados da linha de frente relatam que a Rússia decidiu voltar à tática de avanços mecanizados. Já foram registrados 3 casos desse tipo só na última semana. E em todas as vezes, a coluna russa foi destruída e a infantaria não conseguiu se firmar. A última tentativa não foi exceção. Os russos identificaram e mantiveram sob observação, conforme relataram em um canal, ao mesmo tempo em que atacavam os veículos a 20 km da linha de frente. Visualmente, as colunas nem chegaram a alcançar as posições ucranianas. Mesmo assim, os ocupantes tentaram aproveitar as condições climáticas perto de Pokrovsk. Considerando as chuvas e neblinas, agora está mais difícil para ambos os lados operarem drones. E então a Rússia decidiu aproveitar esse momento para tentar um avanço com veículos especiais. É notável que a coluna foi destruída e a infantaria que sobreviveu se dispersou pelos arredores, sendo depois eliminada pelos nossos militares na linha de frente. Agora, literalmente por um dia inteiro, eles tentaram entrar em Pokrovsk. Eles até tentaram mostrar que avançaram em algum lugar, mas nós os neutralizamos. Já faz 18 horas seguidas que está acontecendo uma limpeza em todos os setores por lá. A tentativa na direção de Mirnograd também não teve sucesso, embora várias unidades tenham avançado tentando atacar de diferentes lados e já relatavam que tinham os primeiros êxitos. Estamos destruindo todas essas direções de forma muito eficiente. Ao mesmo tempo, uma coluna de blindados tentou romper um pouco ao norte de Pokrovsk em direção a Dobropoli. Lá, as unidades russas ainda permanecem cercadas. E para não perder esses mini pontos de apoio, ainda tentam enviar reforços para eles. Mais uma investida da Rússia foi feita em direção ao vilarejo de Chakov. Soiler, os veículos nem chegaram ao povoado. E não chegaram mesmo. Chakovo é tão importante porque por lá passa uma estrada pela qual, teoricamente, seria possível abastecer os soldados russos presos no bolsão de Dobropoli. Mas tudo se concentrou em Vladimirovka, que virou uma zona de destruição para os grupos blindados russos. No final, o inimigo, ou seja, a Rússia, se concentrou com grandes forças em um espaço muito limitado, então as forças de defesa atacaram os russos com tudo o que tinham à mão. Drones, artilharia e Jamal RS. Mesmo assim, apesar de já terem fracassado 3 vezes tentando avançar com veículos, os russos dificilmente vão mudar essa tática, segundo os analistas. A principal razão é o comando russo, que está liderando a ofensiva em Donetsk. Lembremos que o grupo russo é comandado justamente pelo lendário Sukharapov-Kedodov. Se o general atirava loucamente nas colunas perto de Ugledar alguns anos atrás, como escreveram 2 majores no Zakanal, e nada foi feito a respeito, é muito provável que ele continue atirando nas colunas de forma insensata também em novos setores da ofensiva, escrevem os 2 majores. Perto de Kupiansk, na região de Kharkiv, conseguiram estabilizar um pouco a situação. Atualmente, grupos de sabotagem não conseguem penetrar na cidade a partir das periferias noroeste. Já no sul da Ucrânia, a situação, pelo contrário, está se agravando. O inimigo realizou uma reagrupação lá e está se acumulando perto de Kherson, informou o comando.
De fato, temos informações de que ele está concentrando uma certa quantidade de grupos de assalto na região de Olek para continuar a ofensiva e, digamos assim, realizar mais ações de busca e ataque nas ilhas Antonovsky. Além disso, o inimigo está tentando melhorar seu equipamento de engenharia e as fortificações de suas posições onde conseguiu se estabelecer. Ou seja, na margem esquerda, ele já não pensa tanto em tomar a parte insular, embora não descarte essa possibilidade e continue enviando grupos para tentar se firmar nessas posições. Mas, acima de tudo, ele está tentando se manter e impedir que as forças de defesa da Ucrânia realizem ações ativas e eficazes. Ao mesmo tempo, as forças de defesa ucranianas conseguem agir não só contra colunas de veículos, mas também contra a infantaria inimiga. Assim, na véspera, correspondentes militares russos confirmaram a informação do Estado-Maior, que havia sido divulgada alguns dias antes. A aviação ucraniana realizou um ataque preciso contra a concentração inimiga na direção de Zaporizhia e destruiu o quartel-general dos ocupantes que avançavam naquela região. A aviação ucraniana devastou a concentração das tropas russas em 3 pontos diferentes e destruiu o quartel-general do 108º Batalhão da Rússia. Esse último fato foi confirmado pelos próprios chauvinistas russos. Considerando a eficácia das forças de defesa nos últimos tempos, com a destruição diária de tanques, veículos blindados de combate e artilharia, além da eliminação de mais de 1.000 russos só nas últimas 24 horas, mesmo com tantas perdas, não foi possível alcançar nenhum sucesso significativo em nenhum setor da linha de frente desde o início do outono. Hoje já estamos na fase outono-inverno dessa mesma ofensiva. Entretanto, os russos não alcançaram nenhum sucesso operacional ou tático até o momento. Embora as forças que são lançadas contra os componentes da infantaria hoje, em todas essas direções, bem, esse é simplesmente um número louco de tropas. Onde o número de nossas aeronaves de ataque e nossa infantaria é muitas vezes maior. No entanto, vemos o resultado hoje. Choque. Paris atingiu Putin. Virada revolucionária. A mega-arma já está a caminho de Kiev. Isto não é um ensaio, é o começo de uma nova era. A França está investindo na produção de armas ucranianas e preparando um ataque que pode abrir as portas para o colapso do Kremlin. Todos os detalhes sensacionais. Próximo. França. Aliado da Ucrânia na luta contra invasores russos. O país fabrica drones e sistemas de defesa aérea para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Como destacou o ministro da Defesa, Rustem Umerov, nosso país tem experiência de combate, enquanto a França possui uma indústria poderosa. Assim, isso garante uma parceria mutuamente benéfica para ambos os lados. Ainda não há dados abertos, porque é conhecido o caso da cooperação em relação aos mísseis Oskal, por exemplo, que é uma produção conjunta, ou na versão britânica, é o Storm Shadow, e também há o César, que a França fornece. Existe interesse na Ucrânia? Claro que existe, porque na Ucrânia não há apenas tecnologias específicas que permitem utilizar e travar uma guerra de nova geração, mas também táticas de uso, experiência, milhões de registros, por exemplo, de inteligência artificial, que possibilitam usar isso de forma eficaz no campo de batalha. É claro que isso interessa muito aos franceses, assim como a qualquer país, em princípio, que coopere com a Ucrânia. Foram justamente os franceses, junto com o Reino Unido, que tiveram a ideia de enviar forças de paz para a Ucrânia, a fim de garantir ao nosso país garantias de segurança. O ministro das Relações Exteriores, Sikorsky, disse de forma muito clara demais de que garantias de segurança vocês estão falando. Garantias de segurança significam que vocês precisam dizer claramente se estão prontos para atirar nos russos. Se vocês estão prontos para atirar nos russos, então devem fazer isso já, porque a Rússia já atacou a Ucrânia. Para falar a verdade, desde o início da invasão em grande escala, a França não apoiou a Ucrânia imediatamente. Melhor. Eles vieram naquela época junto com Scholz e Draghi, basicamente para convencer a Ucrânia a se render nos termos da Rússia. Mas quando Zelensky os levou a Bucha e mostrou o que aconteceu lá, eles entenderam que já não dava mais para fazer nada. No verão de 2025, o ministro da Defesa da Ucrânia anunciou a criação de uma nova iniciativa internacional para a produção conjunta de armamentos no território dos países membros do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia.
Vamos ver como isso vai ser implementado e vamos analisar concretamente. Acho que em breve teremos informações sobre a produção conjunta de armamentos. No geral, a Ucrânia agora está ampliando ativamente a produção nos países da União Europeia. Em primeiro lugar, estamos falando da Dinamarca, com quem estabelecemos uma relação produtiva no que diz respeito a investimentos na indústria de defesa ucraniana. A iniciativa prevê a criação de fábricas licenciadas de armamentos ucranianos em países parceiros, com o objetivo de atender às necessidades urgentes das forças de defesa da Ucrânia. Em 2024, as partes francesa e ucraniana firmaram um acordo para iniciar a produção de munições sob licença da KNDS France Nester. Dessa forma, a França não apenas transfere armamentos antigos para a defesa ucraniana, mas também estabeleceu uma cooperação entre seus fabricantes e as Forças Armadas da Ucrânia para uma colaboração de defesa fundamental e troca de experiências em combate. Choque. A linha de frente explodiu. A região de Kherson virou túmulo do exército russo. Os ocupantes estão fugindo em massa. Nunca aconteceu algo assim antes. As forças armadas da Ucrânia encurralaram o inimigo numa armadilha. O nível inédito de deserção na linha de frente é chocante. O que está por trás desse caos e o que isso significa para o exército de Putin? Todos os detalhes sensacionais a seguir. O exército russo foi tomado por uma onda de deserção. No 4º ano da guerra, ninguém além do pessoal do bunker procura ou acredita mais em Putin ou na propaganda do Kremlin, que romantiza o tema da linha de frente. Estagnação. Dá vontade de agitação. Em vez disso, os soldados russos procuram qualquer maneira de fugir o mais longe possível da movimentação do Kremlin na Ucrânia. Assim, nossos partisans do movimento Ates relatam uma fuga em massa de militares na direção de Kherson. O tratamento cruel dos comandantes, os ataques sem sentido e a falta de rotação forçam os soldados a abandonarem suas posições. Resolver a situação que se formou no exército de Putin foi encarado à moda russa. Em vez de melhorar as condições de serviço, aumentaram o controle sobre os contratados exaustos e meio famintos, instalaram bloqueios reforçados e patrulhas nas áreas próximas à linha de frente. A polícia militar realiza inspeções totais de documentos e revistas em busca de desertores. Agentes entre os moradores locais relatam que, com muita frequência, os desertores invadem casas residenciais e, caso sejam descobertos, usam armas. Além disso, cada vez mais desertores russos começaram a levar reféns com eles. Agora estou em uma loja com reféns. Tenho uma granada de combate F1 nas mãos. Eu só quero que me levem para a promotoria. Na promotoria, eu vou me render. O soldado russo foi levado a tomar uma medida tão radical pelas condições de serviço, pela atitude abertamente negligente do comando em relação à preservação da vida do efetivo e pelos constantes abusos da unidade. Eu, Konstantinov Sergeyevich, soldado da 60ª Brigada Motorizada Independente, 9ª Companhia, 3º Batalhão. Fui forçado a sair da linha de frente ferido, a ir embora até, porque meu comandante prometeu me amarrar a uma árvore durante a noite para que eu fosse morto pelos drones, ou então me matar a tiros, já que me recusei a cumprir uma missão de combate estando ferido. A punição de amarrar alguém a uma árvore em campo aberto é, na verdade, uma tática favorita dos russos para disciplinar soldados na linha de frente. Em vez de eliminar seus próprios contratados, o comando simplesmente coloca os soldados punidos em um local visível, onde, em poucas horas, eles são mortos pelos drones FPV ucranianos. Sou militar do 25º Exército de Armas Combinadas, 67ª Divisão, 36º Regimento, do Destacamento de Assalto. Estamos há 3 dias algemados a uma árvore, sem comida, sem água, sem nada. Não nos levam nem ao banheiro. É isso aí. Sobreviver até mesmo um único dia nessas condições não é para todos. Já sobreviver a punições ainda mais cruéis no exército russo é muito mais difícil. Conta mais um desertor chamado Sergei. O russo de 34 anos ainda não acredita que conseguiu, no fim das contas, fugir da linha de frente. A gente apostou tudo. Foi all-in. O que está em jogo é a vida. Enquanto a guerra continuar, vão me apagar. Vai ter julgamento. E tudo isso porque o eletricista russo, convocado pela mobilização, se recusou a pegar em armas e ir matar ucranianos.
Meu crime foi só não querer atirar em pessoas. Só isso. A polícia militar chegou. Eu falei, vão se fuder. Resumindo, simplesmente mandei eles se foderem. Só isso. Me levaram para Zaitsevo. E aí, me deram choque elétrico e o aparelho para carregar baterias, onde se regula a voltagem e a amperagem. Enfim, uma garra de jacaré na orelha, outra no dedo. E aí começa, basicamente. O quê? Por que você deu? O que eles queriam? Não queriam nada. Só davam choque, jogavam água fria. Por 1 hora, 1h30, 2 horas com a mangueira. Não há necessidade. Procedimentos. Efeitos especiais. Mas não importa o quanto os soldados do exército russo sejam intimidados em seus porões por seus próprios generais, o desejo de viver vence. Além disso, em caso de deserção, as chances de sobrevivência são muito maiores do que durante outro ataque sangrento. Perdas catastróficas na frente de batalha são outra razão para a fuga em massa das linhas de frente. Por quê? Porque lá é um fracasso atrás do outro. Lá, 1 em cada 3 feridos não chega a tempo de ser evacuado. Lá, os problemas são enormes. Lá, as chamadas ações ofensivas desaceleraram exatamente 2 ou 3 vezes, como relatam os centros analíticos americanos. Lá é um fracasso. Ser ferido na linha de frente, para os soldados russos, recentemente passou a ser praticamente o mesmo que morrer, segundo analistas militares. Os próprios médicos da Rússia simplesmente deixam seus feridos para morrer nas posições.